Nesse vídeo aprenderemos um pouco mais sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que segundo a Organização Mundial de Saúde é a principal causa de incapacidade no Brasil, com a incidência anual de 108 para cada 100 mil habitantes. Você também aprenderá o que é um AVC hemorrágico e também o que é um AVC isquêmico. Assista esse vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho, cuide da sua saúde. Hoje é dia de falar da primeira complicação da pressão alta, que é o derrame. Nós vamos entender por que ele acontece. Na verdade, existem dois tipos de acidente vascular cerebral que são complicações da hipertensão arterial. Um deles a gente pode chamar de derrame e o outro não. Nós vamos aprender um pouquinho sobre tudo isso. O acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC, que é a sigla para acidente vascular cerebral, ele pode ter dois tipos principais. Um tipo que comumente é chamado de derrame e um outro que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico. Nós vamos entender como acontecem esses dois processos dentro das complicações da pressão alta. Existem dois tipos de AVC que é importante a gente aprender. O primeiro deles é o AVC hemorrágico, que popularmente é conhecido como derrame. Nele, o que acontece é o seguinte: a artéria que está lá dentro do cérebro com a sua pressão muito alta, ela vai se dilatando e chega um determinado momento que ela se rompe. Então o sangue que deveria correr dentro da artéria vai para dentro do cérebro. Esse sangue, quando ele não está dentro da artéria e está dentro do cérebro, ele vai matando as células daquela região e produz todos os efeitos que a gente conhece do derrame. E a outra coisa é que as partes do cérebro que deveriam receber o oxigênio e o alimento que esse sangue levaria não vão receber. Então você produz uma complicação no seu cérebro, porque uma parte vai estar cheia de sangue e não deveria estar, e a outra porque uma parte deixou de receber esse sangue que deveria estar chegando até ela. E o outro tipo de AVC é o que a gente chama de isquêmico, que ele tem a ver com o entupimento daquela artéria dentro do seu cérebro, seja por algum daqueles fatores que a gente já falou, ou por causa do acúmulo de gordura, ou porque o açúcar no seu sangue também está elevado. Chega um determinado momento que aquela artéria vai enchendo tanto de gordura e de outras coisas que ela se entope e não leva mais o sangue que deveria passar por ali até aquela parte do cérebro que deveria receber os alimentos e o oxigênio. E isso faz com que aquela parte do cérebro morra, produzindo todos os sintomas que nós vamos ver agora. Os sintomas que aparecem quando a pessoa tem um AVC geralmente são fáceis de perceber e eles produzem efeitos graves. Independente se esse AVC tenha sido produzido porque a sua artéria se rompeu ou porque ela entupiu, esses sintomas podem aparecer. Para a gente saber quais são esses sintomas, eu vou falar em ordem de aparecimento, da cabeça até os pés, para você ficar atento ao que pode acontecer. Na sua cabeça, os principais sintomas de quem tem um derrame ou que tem um AVC isquêmico pode ser o seguinte: uma dor de cabeça que começa de repente é muito forte e que em geral ela vai vir associada com muita tonteira e às vezes até com vômito. Além disso, você pode ter uma paralisação do seu olho, então o seu olho, ao invés de piscar, ele passa a ficar só aberto, e o cantinho da sua boca, que normalmente quando você pede para a pessoa fazer assim, ela vai até a lateral, só um lado dela se estica, o outro lado não estica. Então essa paralisação da face, dormência às vezes que fica na bochecha, dor de cabeça, enjoo e vômito é um sinal que a pessoa pode estar tendo um AVC. Outro sintoma que é característico no AVC é a pessoa passar a ter de uma hora para outra uma dificuldade de engolir e de articular bem as suas palavras. De repente ela já não consegue falar algumas palavras e pode inclusive ficar com uma alteração da voz. E no corpo pode aparecer uma série de sintomas. Você pode começar a ter uma perda da força do seu braço ou da sua perna. Então, algo que você conseguiria segurar com a sua mão apertando, de repente você não tem mais essa força. Uma dormência muito forte que surge nos seus braços ou nas suas pernas. E principalmente a perda da função do seu braço e da sua perna. Aquele braço que ele pode ficar um pouco recuado sem força e aquela perna também que pode ficar um pouco dobrada sem força. As pessoas falam que um lado do corpo fica esquecido. Isso é um evento muito comum que acontece dentro do seu cérebro, como em doenças como um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral pode se manifestar em uma pessoa com apenas um desses sintomas ou com um conjunto deles.
A regra então é a seguinte: diante de qualquer um desses sintomas, corra para o atendimento médico, porque essa pode ser a diferença entre você morrer ou ter complicações sérias ou sair dessa de forma ilesa. No AVC, quanto mais tempo o paciente demora para ser assistido, maior é a sua chance de morrer ou de ter outras complicações permanentes, como por exemplo, problema na fala, para engolir, problemas estéticos na face, esquecimento de um lado do corpo, que são coisas muito importantes para a qualidade de vida da pessoa. Deu para perceber que com a pressão alta não dá para brincar.